Olá, meu nome é Marisa Neguiche, sou fonoaudióloga e faço parte da equipe multiprofissional do CACIES. Não farei minha audiodescrição, porque nesta apresentação será exibido apenas os slides apresentando o conteúdo e o vídeo do intérprete de Libras. Este módulo tem como tema a atuação do profissional fonoaudiólogo na educação especial inclusiva e será abordado o conceito, a importância e as contribuições deste profissional para a educação especial na perspectiva da educação inclusiva. A fonoaudiologia é a ciência que tem como objeto de estudo a comunicação humana em todas as suas dimensões e ciclos de vida. A profissão de fonoaudiólogo foi regulamentada e reconhecida em todo o Estado brasileiro através da Lei 6.965, de 9 de dezembro de 1981, definindo-o como profissional com graduação plena em fonoaudiologia, que atua em pesquisa, prevenção, avaliação e terapia fonoaudiológica na área da comunicação oral e escrita, voz e audição, bem como em aperfeiçoamento dos padrões de fala e da voz. Por essa razão, o dia 9 de dezembro foi instituído o Dia do Fonoaudiólogo. A fonoaudiologia abrange os aspectos referentes à linguagem oral, que diz respeito à fala, à escrita, e à linguagem sinalizada, que corresponde à língua brasileira de sinais, mais conhecida como Libras. A fluência, que refere-se ao ritmo e velocidade da produção de fala e está relacionado à capacidade de se expressar de forma clara e eficiente. A voz, as estruturas e funções orofaciais, como a respiração, sucção, mastigação, deglutição, expressão facial e fala. A articulação da fala, que se refere à produção dos fonemas e palavras através da coordenação dos movimentos dos vários órgãos fonoarticulatórios, como língua, lábios, mandíbula e palato mole. As funções auditivas e vestibular, que correspondem ao equilíbrio, e sistemas de comunicação alternativa e aumentativa, entre outros. A participação do fonoaudiólogo é fundamental na equipe multiprofissional para identificar dificuldades de comunicação, linguagem, fala e audição que possam interferir no aprendizado do estudante. Propor estratégias para a redução ou eliminação de barreiras para a aprendizagem através de um currículo flexibilizado com a utilização de recursos visuais, tecnologia assistiva e técnicas de ensino diferenciadas, a fim de garantir que tenham a oportunidade de atingir seu potencial máximo de comunicação e aprendizado. O trabalho da fonoaudiologia na equipe multiprofissional do CACIES visa auxiliar o processo de inclusão escolar dos estudantes público-alvo da educação especial através de avaliação diagnóstica, suporte às unidades escolares, assessorias por meio de orientações à equipe escolar e à família, formações continuadas, orientação aos professores regente, professor de apoio pedagógico, assistente educacional especializado e ao professor da sala de recurso multifuncional e da colaboração e orientação para melhoria de ações pedagógicas interventivas. A participação do fonoaudiólogo no processo da avaliação diagnóstica tem como objetivo identificar alterações na comunicação, na linguagem, fala, audição, que possam interferir na aprendizagem dos estudantes com deficiência. As avaliações são realizadas através de conversa espontânea com o estudante, entrevista com seus familiares, com a escola e, quando necessário, com a equipe terapêutica que o acompanha. Observação do comportamento comunicativo, aplicação de instrumentos específicos, além da revisão de relatórios pedagógicos, médicos, entre outros documentos que se fizerem necessários para a melhor compreensão do caso. A coleta de dados a respeito da fala do estudante é realizada através da conversação espontânea, por meio de testes de nomeação de figuras e repetição de palavras. A conversa espontânea possibilita uma interação natural com o estudante, onde ele é incentivado a falar livremente sobre diversos assuntos. Tem como objetivo observar como o estudante se comunica, avaliar o uso da linguagem em contexto real e identificar dificuldades específicas na comunicação.
O álbum de figuras apresenta imagens do cotidiano organizadas de maneira sistemática e tem o objetivo de observar se o estudante reconhece a imagem, avaliar a capacidade de nomeação, envolvendo a articulação das palavras e identificar possíveis dificuldades no acesso ao vocabulário. Tanto o álbum articulatório como a lista de palavras são balanceados foneticamente, ou seja, nas imagens ou nas palavras que constam todos os sons da língua em diferentes posições em que estes ocorrem. Durante a avaliação, é possível identificar ainda se o estudante apresenta intenção de se comunicar, como interage com o outro, se respeita a alternância de turno, que é respeitar a vez do outro falar, entre outros aspectos. Para a avaliação de estudantes não falantes, partimos da análise da observação do comportamento em ambiente natural. A observação deve ser feita no ambiente em que o estudante se encontra durante a avaliação, que pode ser na sala de aula, no pátio da escola ou em outra sala reservada. Pode ser espontânea, na qual observamos o comportamento do estudante, como ele interage espontaneamente com os outros, incluindo colegas, familiares e profissionais. Observamos ainda os comportamentos comunicativos. Por qual razão que ele se comunica? É para negar, solicitar ou para interagir com outras pessoas? E qual o comportamento que o estudante utiliza para se comunicar? É através de gestos, do olhar, de palavras isoladas, de linguagem corporal, de sons, gritos? E a cognição, nós vamos observar como que ele utiliza o objeto. Avaliar se o estudante faz o uso funcional e se tenta compartilhar ou mostrar o objeto que está utilizando para outras pessoas. E quais são as preferências desse estudante? Nós vamos observar por quais objetos ele se interessa ou por quais atividades e como ele tenta indicar essas preferências. Por exemplo, um estudante pode apontar para solicitar algo que está fora de seu alcance, ou então ele pode chorar para recusar uma atividade. A partir da avaliação realizada e posterior discussão de caso em equipe, é possível traçar um perfil do estudante considerando suas habilidades, necessidades e as barreiras que impedem seu pleno desenvolvimento, tanto no ambiente escolar como domiciliar. E a partir dessas informações, podemos propor estratégias mais assertivas que garantam a participação ativa desses estudantes nas atividades escolares e sociais, considerando sempre as suas necessidades específicas. Em relação ao assessoramento na perspectiva do atendimento educacional especializado, o fonoaudiólogo pode realizar orientação aos professores quanto às estratégias, recursos e adaptações curriculares de sua competência, que possam favorecer a acessibilidade à comunicação, o desenvolvimento da leitura e escrita e a aprendizagem dos estudantes com deficiência ou transtorno do neurodesenvolvimento, como, por exemplo, o uso da comunicação alternativa para estudantes que apresentam dificuldade na comunicação, ou estratégias para a aquisição de habilidades necessárias para a alfabetização, entre outros. No que diz respeito à formação continuada, na perspectiva do atendimento educacional especializado, o fonoaudiólogo pode disponibilizar e discutir informações e conhecimentos a respeito dos aspectos concernentes à fonoaudiologia que beneficiem tanto o educador quanto o estudante. Pode capacitar o professor para detectar possíveis alterações fonoaudiológicas que seus estudantes venham a apresentar, facilitando um posterior encaminhamento. A atuação da equipe multiprofissional na perspectiva da educação especial inclusiva tem o propósito de propor estratégias, recursos e tecnologias que respeitem a individualidade do estudante com deficiência e transtorno de espectro autista, de modo que a escola se torne um ambiente acolhedor e favorável para o desenvolvimento desses estudantes, propiciando o aprendizado e mudanças nas suas relações interpessoais, abrindo caminho para que se consolide sua inclusão na escola e na comunidade. Neste momento, finalizo este módulo. Espero que tenha sido proveitoso e lembrem-se de acessar os materiais de apoio. Façam atividade a fim de fixar o conteúdo apresentado. Até mais!